Começo o vídeo de hoje com 2 dias de atraso, dando os parabéns ao jovem Ed pela persistência. O amor venceu e Kaká está chegando à seleção brasileira. O casamento finalmente terá um final feliz. Assunto do vídeo de hoje. Dá um like, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente, rumo a 350 mil inscritos por aqui. Bom almoço para todo mundo, espero que você tenha se alimentado normalmente nesses últimos... Quantos dias nós ficamos sem vídeo? 3 dias sem vídeos, a minha voz ainda não está 100%, mas vai melhorando gradativamente, então hoje dá pra gente fazer o vídeo, dá pra gente trocar essa ideia aqui na hora do almoço, beleza? Vamos lá, eu vou já aproveitar e mostrar para vocês aqui a reposição do mês que chegou da FitForte. É onde eu compro os meus suplementos todos os meses. Então tem aqui creatina, tem aqui pré-treino, o que mais que chegou? Chegou meu whey protein do mês, meus shakes de whey também. Nesse mês eu pedindo o sabor doce de leite. O que mais chegou aqui, ó? Pasta de amendoim, tudo embaladinho. A FitForte entrega na sua casa, você pode parcelar em até 3 vezes sem juros, em qualquer lugar do Brasil, beleza? Link na descrição e no comentário fixado. Se você já compra suplemento em outra empresa, em outra loja, experimenta esse mês fazer na FitForte a sua compra, tá bom? E tem o meu cupom de desconto, 15% off, coloca lá na compra, Jorge e Igor, tudo junto, é o meu cupom de desconto. Beleza? Muito bem. E o jovem Ed conseguiu. Sejamos muito justos aqui, né? Aliás, vocês não vão... Sempre tem uns trouxa, né? Ah, quer dizer que o Edinaldo traz o Ancelotti e o Jorge some. É verdade, né? Eu inventei que eu tava com a voz fodida. Primeira coisa aqui, reconhecer e dar os parabéns. Certo é certo. Justo é justo. Ninguém erra o tempo todo, ninguém acerta o tempo todo, como eu costumo dizer. Dar os parabéns ao jovem Ed, os parabéns à CBF pela contratação do Carlo Ancelotti. Porque, como eu sempre digo aqui, a principal seleção do mundo precisa mirar sempre, buscar sempre os melhores profissionais do mundo. Os profissionais que estão no topo. E Carlo Ancelotti está saindo do maior clube do mundo. Outro dia estava sendo campeão da Champions. Então, o Real Madrid, como maior clube do mundo, e a seleção brasileira, como maior seleção do mundo, enfim... São entidades que deveriam sempre abrigar os melhores profissionais. Então, apesar de ter errado muito no processo, apesar de toda aquela exposição em 2023, aquela brincadeira que a gente sempre fez aqui do mico que o Edinaldo pagou, né? O jovem Ed, abandonado no altar, esperou primeiro uma piscadinha, foram 2 momentos, né? Em 2023, a piscadinha que o Ed achou que já era um sim de casamento. E aí encomendou o buffet, organizou a festa, convidados, mandou os convites bonitos, comprou aquele terno lindo, chegou no altar, onde está a noiva? Kaká não veio. Porque Kaká não tinha dito sim que ia casar, não tinha topado o casamento. E agora, em abril de 25, ficou aquela de... Cadê? De novo? Vai acontecer de novo? Vou tomar um não de novo? Então, essa exposição ao constrangimento que a principal seleção do mundo, a seleção mais vitoriosa em Copas, sofreu, foi algo que eu critiquei demais. O processo, ele foi muito mal conduzido, o que já era de se esperar, né, diante da baixíssima qualidade do gestor que está lá, né? Agora, a escolha, o nome, o objetivo, gol de placa. A CBF tinha mesmo que ir atrás do Carlo Ancelotti. Inclusive no vídeo que eu fiz sábado, ainda com um pouco mais de voz até do que hoje, mas também já estava ficando ruim, que ferrou tudo sábado, foi já nesse processo aí de laringite, mal curada e tal... ter narrado Mirassol e Corinthians no sábado à noite no YouTube da TNT Sports. Aí foi um esforço supremo que acabou com a minha voz. Domingo, dia das mães, eu não consegui mandar um áudio para minha mãe para dar feliz dia das mães, porque eu não tinha voz para dar bom dia. Tava nesse nível.
Mas voltando, como vocês sabem, eu não perco o fio. No vídeo do sábado eu cheguei a falar, olha, vocês podem resgatar aqui, foi o último vídeo antes dessa pausa forçada aí. Olha, o nome é bem escolhido. O nome é um baita de um acerto. Tem que buscar esse cara. E por N motivos, né? Nós precisamos de um técnico estrangeiro, faz tempo. Precisamos de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de filosofia de trabalho. Precisamos de uma série de inovações que os técnicos brasileiros não foram capazes de trazer. E olha que aqui está um cara que elogiou, que entende que o saldo do trabalho do Tite foi um bom trabalho. E eu disse isso em todas as ocasiões. Enquanto o Tite estava empregado, quando o Tite foi embora da seleção brasileira, quando perdemos a Copa, quando chegou o Diniz, quando chegou o Dorival, o tempo todo eu faço questão de reforçar isso. O Tite fez um bom trabalho na seleção brasileira. Era uma seleção que você podia achar bonita ou não, mas ela tinha uma cara. Olha, a seleção joga desse jeito. Pois bem, era a cara do Tite. Era uma seleção equilibrada, era uma seleção competitiva, era uma seleção sólida defensivamente. Com o Dorival Júnior, o Brasil era uma água. Aliás, o Corinthians do Dorival é gol todo jogo, hein? É um problema que na seleção ele enfrentou, no Flamengo, campeão da Libertadores, ele enfrentou e está enfrentando agora no início de trajetória do Corinthians também, né? O Corinthians é um clube, uma equipe com uma defesa muito vulnerável desde o início do ano e traz agora um treinador que tem encontrado problemas para trazer solidez defensiva aos seus times. Enfim, são as escolhas. É como se escolhe treinador geralmente no Brasil. Quem está disponível? O Dorival está desempregado, ele saiu da CBF. Vamos lá, vamos ligar para ele. Encaixa, é o que a gente entende como filosofia, modelo de trabalho, o que a gente está buscando? Não sei. Traz o cara, que o cara é bom. É mais ou menos assim. Então, voltando, sem dar tantas voltas assim, o nome é excelente. Agora, eu não tenho garantia nenhuma que vai dar certo, tá? Porque aí também é o seguinte, né? Não deu certo com o treinador brasileiro, não deu certo com o treinador campeão, não deu certo com o treinador medalhão. Pega aí, 2010. Vou pegar os ciclos mais recentes. Eu nem vou falar de 2006, que 2006 foi o famoso bunda lelê. Bunda lelê de Vegas, mulher de jogador do campo, a farra, a zona. Ninguém tava muito aí pra seleção, não. 2010, um treinador inexperiente, mas que fez um ciclo sólido, que era o Dunga. Não deu certo, entrou numa de nós contra eles, conflito com todo mundo, briga com todo mundo, não deu certo. 2014, Copa do Mundo no Brasil, o que faz o Marinho? Vou trazer o escudo, Filipão e Parreira, pau neles, se não der certo. E não deu mesmo, e a seleção fez uma Copa ruim, muito ruim, uma façanha o Brasil ter chegado à semifinal em 2014, o Brasil era para ter caído nas oitavas já. O Brasil fez uma Copa ruim, do início ao fim, em 2014, culminando no 7-1, que é o maior vexame da história dos esportes, na minha opinião. 18 e 22, um meio ciclo do Tite, depois um ciclo completo, muito bons a meu ver, porém fracassando nos objetivos principais. Então veja, treinadores de status diferentes, estilos um pouco diferentes de um para outro, de condução, de grupo, até de ideia de jogo, porém o resultado foi o mesmo. Aí agora você tentou Diniz, que é uma proposta totalmente inovadora e que para um ambiente de seleção com tempo escasso não dá muito certo, geralmente não dá muito certo, e não deu na seleção. Tentou Dorival, que é diferente, né? De Tite, por exemplo, de Filipão, né? Uma proposta mais ofensiva, também não deu certo, então nada está dando certo com os que temos aqui. Então tá na hora de buscar um técnico estrangeiro. E se você está buscando o técnico do maior clube do mundo, por mais que essa temporada não tenha sido uma brilhante temporada do Real Madrid, eu acho que é uma temporada explicada por encaixe de um jogador novo do nível do Mbappé, perdas importantes, perdas para DM ou fins de ciclo como o do Toni Kroos, né? E também erros do próprio Ancelotti. Mas eu acho que ele não é o único responsável, talvez nem o maior responsável pela temporada ruim que fez o Real Madrid. Então a seleção brasileira está buscando um treinador que, por mais que a temporada não tenha sido boa, ainda está no topo do mercado. Você está tirando o cara do Real Madrid. Ele tinha mais um ano de contrato com o Real Madrid. Então é um acerto. É um golaço do Edinaldo, que só estava fazendo gol contra, que só estava tomando 7-1.
é um golaço. Eu não esperava mais que isso fosse acontecer. Eu não acreditava. Disse aqui, não vai acontecer, gente. E ainda acho. Eu usei até a expressão, fujo de nada que eu falei não, gente. Aqui eu vivo de projeção e análise. Às vezes você vai concordar com a minha análise, às vezes você vai discordar, às vezes eu vou fazer uma projeção que vai se confirmar, às vezes eu vou errar, e nesse caso eu errei, porque eu achei que o Ancelotti jamais trabalharia com alguém do nível do Jovem Ed. Jamais! Para mim, ainda são água e óleo. Porém, em condições contratuais muito vantajosas, você faz até um esforço. 5 pau de salário, carro blindado, mansão, avião à disposição para voltar à Europa quando quiser, sem a necessidade talvez de morar no Brasil. Aí você fala, pô, beleza. Aí eu até tento misturar a água e o óleo. Eu acho que isso pesou na decisão do Ancelotti. Ele sabe quem é o Jovem Ed, ele sabe como é o ambiente político da CBF, do futebol brasileiro, mas ele pensa, pô, vai valer a pena, né? Já que os caras me querem tanto e eu sei que o ambiente lá, que a situação lá não é das melhores, eu vou enfiar a faca e girar. E foi o que ele fez. E a CBF aceitou as condições, até porque a CBF tem muito dinheiro. Esse salário do Ancelotti aí para a CBF é nada. Para quem paga a mesada de 215 mil para presidente de 27 federações no Brasil, né? Pô, bobagem, né, seu Ed? Bobagem. Então, eu não acreditava, mas também eu refleti sobre um ponto, né, que até alguns inscritos comentaram comigo. Jorge, pensa no seguinte também, né? Se todo profissional do futebol recusar propostas porque o dirigente A ou o dirigente B não são, né, de alto nível, esse cara não trabalha. E é verdade, porque o futebol ele tá infestado de maus dirigentes. É uma verdade. Eu parei para refletir e falei, caramba, tem sentido essa reflexão, essa análise que muita gente está fazendo. Então, eu acho que o Ancelotti pesou nisso. Tapou o nariz e falou, tá bom, tem o Jovem Ed lá, tem um ambiente político, jurídico, ainda incerto. O Jovem Ed antecipa o anúncio para segunda-feira porque ele está preocupado com a história da assinatura do coronel. Segunda-feira estava marcado o depoimento. Ah, não, o Coronel Nunes não tem condição de saúde, marca para outro dia e tal. Ele assinou ou não assinou o acordo no STF que manteve o Edinaldo no cargo? Essa assinatura foi falsificada ou não foi? Ele tinha condições cognitivas para fazer a assinatura naquele momento? Ele que infelizmente está tratando de um tumor no cérebro nesse momento? Então, a qualquer momento, ontem entrou, o Fernando Sarney entrou com mais um pedido de afastamento do Edinaldo do cargo. E também usando o acerto com o Ancelotti como uma justificativa. Então, eu acho que a gente tem que festejar a chegada de um profissional desse nível, de um técnico estrangeiro. O Brasil precisa de um trabalho diferente, de uma condução diferente do seu campo no quesito seleção. Uma tristeza para quem defende reserva de mercado, para quem está muito incomodado com a vinda do Ancelotti, mas assim, tenta morder o cotovelo, as costas, faz alguma coisa aí, porque você vai brigar com a realidade? O estrangeiro chega aqui, o Abel Ferreira chega aqui e faz o que faz, o Jorge Jesus chega aqui e faz o que faz, o Arthur Jorge fica aqui 9 meses e ganha o maior título da história de um clube. 9 meses ele ficou, hein? E o Botafogo ganhou o maior título da história. E o Ancelotti vai chegar aqui, tomara, que faça um grande trabalho. E numa esteira de treinadores estrangeiros, de bons trabalhos de treinadores estrangeiros, que deixam essa ponta de esperança no torcedor da seleção brasileira. É uma esperança, é um acerto. Agora também é aquilo que eu falei no início do vídeo. Se não der certo nem com o Ancelotti, meu amigo, aí reseta esse negócio, refunda, muda o nome, muda as cores. Alô, Nike, quer fazer o vermelho aí? Muda a cor. Aí, meu amigo, não sei. Que se nem com o Ancelotti rolar, eu não sei. O contrato dele é até 26. Eu acho que em um ano a coisa pode encaixar em uma equipe ser campeã da Copa. É uma Copa, é um torneio curto, 7 jogos, 30 dias. Ok, é possível. Mas eu acredito em processos. Eu acho que é muito mais difícil
você conseguir isso num time que hoje não tem muita coisa, não tem muito legado deixado pela comissão técnica, é muito mais difícil você conseguir isso em 1 ano do que em 4, do que se você tem um ciclo completo. Mas eu não descarto. Como eu também disse no vídeo do sábado, muitas vezes o futebol, a vida, premia incompetentes, ou premia menos competentes, ou pune aqueles que são competentes demais, ainda mais o futebol, o esporte onde o imponderável aparece tantas vezes. Enfim, aguardemos. Mas olha, quem diria? Eu não acreditava, talvez você aí do outro lado também não acreditasse. O Jovem Ed conseguiu. Agora, precisamos saber se o Jovem Ed vai conseguir se manter no cargo. Os próximos dias ou próximas semanas vão reservar para a gente muitas emoções nesse sentido, você pode ter absoluta certeza. Bom, espero que você tenha almoçado nesses dias e hoje também. Nos vemos amanhã com um pouco mais de voz, ela está voltando. Peço a sua compreensão, sua ajuda nesse período aí e que você tenha entendido o porquê desses 3 dias sem vídeo. Me dá uma agonia ficar tanto tempo sem fazer vídeo, mas não tem o que fazer. Quando o corpo dá tilt, você precisa parar, medicar, repousar, tratar e bola pra frente. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa quarta-feira pra todo mundo e tchau!